Espírito Santo tem algo para falar com você nessa noite. Diácono, só diminui um pouquinho o barulho aqui do ar aqui da frente, por favor. Queridos, nessa manhã Deus falou profundamente conosco, que hoje à noite Ele vai falar poderosamente com você também. Diga amém. Fale, eu estou aberto para receber. O tema de hoje é maravilhoso, e Deus quer falar com você sobre removendo os limites para viver o poder de Deus. Fala, removendo os limites para viver o poder de Deus. Quantos nessa noite vão remover os limites e vão viver, entrar no poder de Deus para a sua vida? Diga amém. Glória a Deus. Deixa eu dar uma pequena ilustração para você. Olha aqui para mim. Quero que você imagine um elefante de circo. O elefante de circo, quando filhote, bem pequeno ainda, desde filhote ele é amarrado com uma fina corda numa estaca. E ele tenta se soltar de todas as maneiras, ele tenta sair daquela estaca, daquela corda, mas ele não consegue, ele é apenas um filhote. E aquele elefante, ele cresce, se torna enorme, grande e forte, mas ele não puxa mais aquela estaca e aquela corda, ele para de puxar. Apesar de agora ele ter força suficiente para sair da estaca, para se soltar daquela corda, apesar disso, ele não faz mais nada. Ele se acomodou àquela situação. E por que que ele não faz mais nada? Porque ele não tem força? Não, ele tem força. Mas então por que aquele elefante não se movimenta mais e não faz mais nada para sair daquela situação? A resposta é porque ele acredita que não consegue. Ele acredita que não é mais capaz de sair daquele lugar. Por conta disso, ele foi condicionado a viver amarrado numa pequena corda, numa estaca, tendo o poder para sair dali a qualquer momento. Ele foi condicionado. E mesmo tendo força, ele acredita que não tem. Sabe, irmãos, quando eu olho para essa pequena ilustração aqui, eu percebo que a mesma coisa acontece com a igreja. A mesma coisa acontece conosco. Porque sabe, queridos, nós temos um Deus grandão, forte, poderoso, que abre o mar, que abre caminhos no ermo, que faz cair pão do céu, um Deus maravilhoso que cura a enfermidade, que levanta o oprimido, um Deus maravilhoso que ressuscita o morto, um Deus maravilhoso que abre os olhos do cego, que faz o paralítico andar. E eu e você aqui na terra somos representantes, diga representantes, desse Deus. E a minha pergunta para iniciar para você é: você tem noção do que significa você, que já recebeu Jesus, representar esse Deus tão poderoso? Mas às vezes, irmãos, como aconteceu com esse elefante, que estava amarrado nessa estaca, eu vejo cristãos que estão exatamente assim, limitados a uma condição. E por causa disso, irmãos, eles não sabem a força que têm, não lembram o Deus que eles representam. E pode observar, os cristãos hoje vivem limitados como aquele elefante, preso a uma corda e uma estaca. Não representam Deus como deveriam, como poderiam, não vivem uma vida representando o Senhor. Pelo contrário, a grande maioria dos cristãos hoje vive uma vida aquém de um representante herdeiro de Deus. E hoje o Espírito Santo está aqui, porque Ele vai nos ensinar
e vai te levar a cortar essas cordas invisíveis, que muitas vezes nós colocamos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes nós colocamos essas cordas invisíveis, limites, que nós colocamos na nossa vida, e por isso a nossa vida não vai, as coisas não acontecem, e nós deixamos de saber quem somos e quem nós representamos aqui na terra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você sabe que você foi chamado para viver o extraordinário na terra, certo? Sim ou não? Irmãos, entenda isso e deixa que o Espírito Santo fale com você. Eu e o apóstolo viemos de uma conferência de quarta-feira até sábado à noite, manhã, tarde e noite, com grandes avivalistas, como Clark, por exemplo, que foi aquele do avivamento em Toronto. E nós estávamos lá sendo ministrados por aqueles homens, grandes homens, em todos os lugares dos países, das nações. E nós vimos ali, irmãos, homens aparentemente simples, homens comuns, mas cheios do poder de Deus nessa terra, influenciando nações, porque eles, diferente do elefante, eles sabem quem eles são, sabem a quem eles estão representando, e foi tão maravilhoso nós passarmos esses dias lá e sermos ministrados, manhã, tarde e noite, por esses homens. Eu quero começar perguntando uma coisa para você: o que você gostaria de ver quando você chegar lá no céu? Eu não creio que são as ruas de ouro, mas eu creio que o que mais vai nos impactar é a grandeza, a excelência, a magnitude do Deus que, sem saber, você serve aqui nessa terra. Isso é o que vai mais nos impressionar. Eu quero começar lendo um texto de Apocalipse, capítulo 21. Olha que texto maravilhoso. As 12 portas eram 12 pérolas, olha só. Olha como é o céu. Não se preocupe com a luz, vai prestando atenção aí. Cada porta feita de uma única pérola. O Deus Todo-Poderoso está aqui, e nenhuma arma do diabo vai atrapalhar o culto dessa noite. Nada, nada, diga nada, nada mesmo. É mais poderoso, diga, do que o meu Deus. Irmãos, de manhã você não sabe, o inimigo fez de tudo. Tudo aconteceu de manhã para atrapalhar, mas você não tem noção da unção que Deus derramou nessa manhã aqui. Então, quando você vê que o diabo está preocupado, porque vem vindo coisa grande aí na sua vida. Então, o texto diz que as 12 portas eram 12 pérolas. O telão parou, né? Tem problema, vai ouvindo e entrando no texto. Cada porta era feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era, olha só, de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, porque o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, olha lá, aquela cidade não precisa de sol, nem de lua para brilhar sobre ela, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Nós nunca vamos conhecer plenamente, nem em 1 milhão de anos, a grandeza do Deus que nós servimos. Mas eu quero que você entenda algo. Você pode experimentar a manifestação e ser canal desse Deus aqui na terra. Quantos entendem isso? Então, nós podemos experimentar por quê? Fala, porque eu sou representante de Deus. Fala, eu sou representante de quem? Mas me diz uma coisa: se Deus é tão grande, se Deus é tão poderoso, tão grandioso, me responde por que nós minimizamos Deus na nossa vida? Por que nós o tornamos tão pequeno?
através da nossa vida aqui na terra, a maneira como você vive. Por que nós minimizamos a Deus? Olha o Salmo 78, o que diz o verso 41. Vai acompanhando que o texto já vai ser postado. Salmo 78, 41 diz assim: repetidas vezes puseram Deus à prova. Está falando do povo de Israel, olha só. Irritaram o santo de Israel, não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor. Olha aqui para mim, irmãos. O povo de Israel, o texto diz, o Salmo, que eles irritaram a Deus. Irritaram a Deus. Por que eles irritaram a Deus? Sabe por que eles irritaram a Deus? Porque eles não confiaram em Deus. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Aquele povo, ele estava no deserto, repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o santo de Israel, não se lembraram da sua mão poderosa, do dia em que redimiu do opressor. O que é isso? O povo estava lá no deserto, irmãos, eles já tinham visto tanta coisa, aquele povo já tinha vivido tanto milagre, mas agora eles estavam olhando para a circunstância, e por não confiar em Deus, preste atenção nisso, que isso é para você. Por não confiar em Deus, eles estavam irritando a Deus. O texto diz, repetidas vezes puseram Deus à prova. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que algo dentro de mim e de você também tem irritado a Deus? Será que nós temos limitado a Deus? Pensa você, da sua vida, olhando os acontecimentos da sua vida, da sua família, será que você não tem limitado o poder de Deus? Como aquele povo, depois de ver tanta coisa, assim como aquele elefante, irmãos, forte, mas amarrado numa pequena estaca. Então eu quero começar o ponto número 1 aqui, falando o seguinte para você: o perigo de limitar a Deus. Diga, o perigo de limitar a Deus. Qual é o perigo de nós limitarmos a Deus? Então olha só, Israel, eles viram muita coisa. Você já viu muito milagre de Deus? Quantos já viram milagres da mão de Deus? Deus já fez muita coisa na sua vida, viu, irmão? Preste atenção. Às vezes você não está vendo igual o povo de Israel, isso irrita a Deus. Deus já fez muita coisa na sua vida. Aquele povo, eles estavam pondo Deus à prova, estavam limitando o poder de Deus. Agora olha só, eles tinham visto Deus abrir o mar vermelho, eles tinham visto Deus enviar no Egito antes 10 pragas. Quantas pragas? Não foi uma, foram 10 pragas que Deus enviou para o Egito para libertar aquele povo. Eles haviam visto o mar abrir, eles viram, entenda como nós somos, eles viram maná cair do céu para eles comer fresquinho, todo dia docinho. Eles viram, com vontade de comer carne, a codorniz descer na porta deles, para eles comerem. Eles viram água sair da rocha. Mas a Bíblia diz que esse mesmo povo que viu tudo isso aqui acontecer, Salmo 78, põe aí na tela para mim, olha o que aconteceu, o Salmo 78, 40, olha só. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e o provocaram no ermo, irritaram o santo de Israel. Diga, por não confiar, irritaram o Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Eles limitaram, eles colocaram limite, ou seja, Deus abriu o mar, Deus deu pão do céu, mas agora nós estamos aqui no deserto, e aí? Será que Deus vai nos livrar? Será que Deus vai fazer alguma coisa aqui? Eu quero começar aqui mostrando, queridos, que muitas vezes nós também vemos o mover de Deus, assim como aquele povo, inúmeras vezes. Se eu perguntar aqui, eu sei que muitas vezes você já teve interferência de Deus. Quantas vezes Deus já interviu na sua vida? Quantas vezes Deus já realizou milagre na sua casa e na sua vida? Mas nós limitamos a Deus, irmãos. Preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Foi feita uma experiência por alguns cientistas com a pulga. Você sabe que a pulga, ela pula muito alto.
E o cientista colocou uma pulga num balde e colocou um vidro. O vidro é transparente, certo? Então a pulga, quando ela olhava, ela não via o vidro, ela não via nenhum limite, ela não via barreira. Então estava o balde, a pulga dentro do balde e o limite, que era o vidro transparente. E na experiência, aquela pulga que pula muito alto, ficou pulando por dias, ela pulava, porque ela não via o limite era invisível. E ela continuou pulando, mas chegou um tempo que ela parou de pular. E aí eles tiraram o vidro, mas ela não pulou mais. Ela se acostumou com aquele limite invisível que estava ali. Agora ela já não pulava mais. O que eu quero que você entenda com essa ilustração aqui dessa pulga, irmãos? Que muitas vezes conosco acontece a mesma coisa. Nós também limitamos a Deus. E muitas vezes, irmãos, nós estamos exatamente como essa pulga, nesse balde, vivendo num balde, com limites invisíveis, e a gente não consegue sair do lugar. A gente se acomodou em um monte de situação que eu vou citar aqui. As pessoas, os cristãos, que deveriam pular alto como a pulga, que deveriam andar e saber a sua força como a força do elefante, eles estão com limites na sua vida. E esses limites, que muitas vezes são invisíveis, você não vê, mas estão dentro de você. Esses limites estão atrapalhando você de viver a grandeza que Deus tem para você viver aqui na terra. Entenda isso, irmãos. Eu vou começar mostrando para você aqui quais limites que nós precisamos remover. O elefante se acostumou com o limite de uma cordinha, que não podia segurá-la, mas o limite estava aqui na mente dele. Ele acreditava que não podia sair do lugar. O limite era invisível, mas estava lá. A pulga, ela tinha um limite ali do vidro, invisível, mas estava lá, e ela se acostumou com aquele limite. E muitos de nós temos muitos limites, e o primeiro deles, muitas vezes está na nossa mente. Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é essa transformação? Todos vocês sabem, é uma metamorfose. É exatamente a mudança que acontece com a lagarta quando ela vira borboleta. É uma metamorfose, é uma mudança total, de dentro para fora. Então, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Às vezes a gente não consegue entender o tipo de metamorfose que aconteceu conosco. Olha só, mudança de mente. Deus não deu uma arrumada na sua mente, Deus fez uma metamorfose, mas você ainda está muitas vezes com alguns limites na sua mente, que estão fazendo você parar de pular igual a pulga. Então olha o que diz aqui, o texto do Salmo 78:19, olha o povo de Israel de novo, duvidaram de Deus dizendo, o que eles fizeram? Fala, duvidaram de quem? Dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Olha só, irmãos, onde estava o limite daquele povo? Fala, na mente. O que aquele povo estava fazendo aqui com Deus, irmãos? Eles começaram a olhar apenas para o deserto. Olha só, o que eles viam no presente? Fala, o deserto. Eles viam areia, eles não viam possibilidade nenhuma. E aí aquele povo colocou um limite na mente deles, igual a pulga, invisível, mas está te bloqueando. Então aquele povo, ele colocou um limite dizendo, poderá Deus preparar uma mesa para nós no deserto? Como assim? Como nós vamos ter fartura no deserto? Como é que nós vamos ter provisão? Olha a mente. Como é que nós vamos ter provisão no deserto? Como que a gente vai sair dessa situação? Só tem terra, só tem areia. Poderá Deus preparar uma mesa para nós no deserto? O que é isso? Uma mente terrena, uma mente que não foi transicionada. No presente só tinha ido isso, mas aquele povo havia acabado de ver Deus mandar 10, não 9 pragas. Aquele povo havia acabado de ver o mar se abrir. Agora olha, nada aconteceu dentro deles.
A metamorfose não aconteceu dentro daquele povo. Sabe por quê, irmãos? É o que acontece muitas vezes com a gente aqui. Olha só, olha aqui para mim. Deus, Ele supre a sua necessidade. Deus, quantas pessoas aqui já foram curadas? Deus já supriu a sua necessidade. Deus já restaurou a sua sorte. Sabe aquele momento que você estava, nossa, dessa vez não vai dar. Deus vai lá e faz um milagre. Sabe aquela situação que você olha e fala, dessa situação eu não consigo sair, dessa situação financeira não tem mais jeito. Não, essa situação da enfermidade aqui agora não tem saída. E aí Deus vai lá e intervém. Deus vai lá e realiza um milagre. Agora, irmãos, isso que aconteceu com o povo de Israel foi exatamente igual, mas mesmo assim, a mente deles não sofreu metamorfose. Continuavam limitando a Deus, igual muitas vezes nós aqui, irmãos. Muitos de nós já recebemos milagres, já fomos curados, Deus já interferiu, já mandou provisão. Momento que a gente estava desesperado, Deus foi lá e nos socorreu. Mas mesmo assim, nós continuamos como aquele povo, colocando limite como a pulga. Não, isso Deus não pode fazer. Ah, Deus já fez isso. Não, mas isso aqui Ele não vai fazer. Dessa vez não tem jeito. E coloca limite. Limite para Deus. Às vezes você já teve tanto livramento, mas ainda está colocando o vidro. Parou de pular alto, parou de acreditar, não confia mais, mesmo Deus já tendo te livrado tantas vezes. Você ainda limita a Deus, é o que aquele povo estava fazendo. Como aquela pulga acostuma, as pessoas acostumam a viver na circunstância. Pode Deus mandar uma mesa para nós no deserto? Sabe o que é isso? A pessoa que acostumou. Irmãos, a pessoa vê a circunstância e acostuma a viver com aquela doença, acostuma a viver com aquela situação financeira difícil, acostuma. As pessoas têm um limite invisível do vidro, e elas estão acostumadas. Realmente a minha vida financeira vai até aqui, e não sai dali. Por quê? Porque estão com um limite invisível. Não acredita que a sua vida pode prosperar. Não acredita que pode ter saúde. Não acredita que dentro da sua casa, aquele limite que você colocou, é você que colocou. Porque Deus é ilimitado. E eu estou vendo cristãos vivendo de maneira limitada. Queridos, falei, eu preciso tirar os limites da minha mente. Esqueceu que pode pular alto, irmãos. Cristãos que esqueceram que pode pular mais alto. A mente diz, você não consegue, você não tem dinheiro, essa situação não vai, sua família não tem jeito. A mente diz, são vidros, são situações invisíveis que estão atrapalhando você. E nós reduzimos, escuta, cuidado, porque aquele povo, eles estavam reduzindo Deus ao tamanho deles. E às vezes é isso que a gente está fazendo. Nós reduzimos ao Senhor e fazemos Ele ficar pequeno, como se Ele não fosse capaz de restaurar, de fazer coisas grandes. A pulga acreditou, tirou o vidro não estava lá, mas ela não acreditava mais que podia pular. O elefante já não precisava mais ficar preso naquela corda, mas ele não acreditava que podia sair dali. É isso que tem acontecido com a igreja. Não acredita no Deus que ela serve, o Deus grandioso, poderoso, e você representa esse Deus. Eu vou falar de novo, você representa esse Deus. Ele não é pequeno. Não diminua Deus, não minimiza Deus, achando que essa circunstância é grande demais. Colocamos ou não colocamos limites invisíveis? Cristãos que pararam de pular, irmãos, não sabem mais o Deus que elas representam. Deus não é desse tamanho que você está colocando Ele. Nós vemos na Bíblia exemplos de mentes brilhantes, que não colocavam limite para Deus. Quando você olha para Daniel, o que você vê? Daniel chegou a um ponto, irmãos, olha só, uma pessoa que não coloca limite, ela pula alto, ela
ela vai em lugares altos e ela experimenta coisas grandiosas. Deus quer que esse povo dessa igreja experimente coisas grandiosas, extraordinárias. Você não nasceu para ficar com o limite do balde, um vidro como aquela pulga. Você nasceu para pular mais alto. Para de limitar o Senhor. Daniel, ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia. Um certo dia, o rei, influenciado por outros súditos, lançaram uma lei que ninguém mais podia orar senão ao rei. Mas Daniel continuou orando. E quem fizesse isso, iria ser lançado na cova dos leões. Isso não intimidou Daniel. Essa circunstância, esse vidro, não limitou a fé de Daniel. Às vezes acontece alguma coisa com a gente, e logo a nossa fé fica pequenininha, minimizada, por causa daquele problema, daquela circunstância. Aquela circunstância não minimizou a fé de Daniel, irmãos. Daniel continuou orando, e Deus livrou ele da cova? Não. Mas o que Deus fez com a boca do leão? Fala, fechou. Sabe por quê? Porque Daniel não limitou, não tinha o vidro, não tinha. Daniel sabia quem era Deus. Você precisa saber quem é Deus quando você tem problema. Você precisa saber quem é Deus. Olha lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram 3 homens humanos como eu e você. E aí é lançado também um decreto, que ele deveria se curvar diante da estátua do rei Nabucodonosor. Mas eles não obedeceram. E aí, como consequência, eles foram lançados na fornalha. Todo mundo conhece essa história, irmãos, mas você tem noção do que é uma mente sem vidro? Uma mente sem esse vidro transparente aí? Eles sabiam o que podia acontecer, mas eles sabiam também quem era o Deus que eles estavam defendendo, quem era o Deus que eles estavam servindo, quem era o Deus que eles representavam. E aí eles foram lançados na fornalha. Quem lançou morreu por causa do calor, mas eles, a Bíblia diz, todo mundo conhece, estavam passeando, e tinha lá o 4º homem com eles, e eles passeando desamarrados no meio da fornalha. O que é isso? Uma mente que sabe quem é o Deus que ele representa. Eu queria que você saísse daqui entendendo isso. Quem é o Deus que você representa? A sua mente talvez está como dessa pulga, limitada. Esses homens não limitaram a Deus, irmãos. Às vezes nós diminuímos muito a Deus. Outro limite que nós colocamos, sabe qual é? O limite do nosso passado. A gente gosta de ficar falando, não, mas eu passei por isso, eu fui isso, já aconteceu isso na minha vida. A gente gosta muito de fazer isso. E o diabo é especialista em nos aprisionar nas lembranças erradas, naqueles acontecimentos ruins, sabe? Aquilo que te traumatizou. O diabo é especialista. E o limite do passado pode atrapalhar você. Olha só o que diz 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vamos dizer juntos? Se alguém está em Cristo... De novo, se alguém... Preste atenção, irmãos. Você sabe que esse versículo é para você, né? Quem sabe que esse versículo é para você? Sabe o que está dizendo esse versículo? André, Deus não arrumou você só. Às vezes a gente pensa que a gente aceitou Jesus e Deus deu uma arrumadinha na nossa vida, né? Eu aceitei Jesus e Deus deu uma consertada na minha vida. Não. Se alguém está em Cristo, nova. Sabe o que isso quer dizer? Que agora você tem uma nova identidade, um novo propósito e um novo destino. É tudo novo. A sua vida agora tem um outro destino. Você tem uma outra identidade. Você não é mais aquela pessoa do passado. Ai, mas eu fiz tanta coisa errada. Pois é, isso ficou no passado. Mas agora você é uma nova criatura, tem outra identidade. Agora você é herdeiro, é filho, representa o Deus vivo. Mas às vezes a gente não entende isso.
Sabe, irmãos, nós olhamos para a Bíblia, Paulo, ele entendeu isso. Paulo era um perseguidor e todo mundo chegava, mas você não é aquele que matava os cristãos? Mas ele entendeu que ele foi alcançado pela bondade e misericórdia de Deus. Isso não foi um limite para ele operar poderosamente o poder de Deus na terra. Irmãos, eu não quero mais limite na minha vida. Você quer? Quantos não querem mais limites na sua vida? Eu não quero mais limite, eu não quero nada mais como vidro, limitando a minha vida. Eu estava contando hoje de manhã, que nós voltamos desse congresso. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé, mas eu voltei um pouco mais doida. Eu falei que eu voltei meio doida, parece que eu voltei um pouco pior. Porque você vê o nível do que Deus faz na vida da igreja, e você fala, Deus, eu não quero mais limite. E aí eu cheguei, não sei quantos sabem que essa semana, na terça-feira, minha mãe caiu fazendo pilates. Minha mãe tem 79 anos, uma bondade em pessoa, uma pessoa boa demais. E ela caiu fazendo pilates e quebrou o fêmur, com essa idade. Então ela tem uma perninha que não está muito boa, que ela tem problema no tornozelo, ela manca. E ela quebrou a boa, quebrou o fêmur. E aí, irmãos, fomos lá no hospital ajudar e tal, e aí ia operar no dia seguinte. E eu cheguei lá no hospital, e minha mãe é muito calma, bondosa. E ela estava agitada, e meu pai estava lá no quarto chorando, nervoso, porque ela queria levantar, ela estava com dor, e ela chorando de dor, e meu pai nervoso do lado chorando, porque via o estado que ela estava. E eu entrei, eu falei, bom Deus, quando a gente entra, irmãos, escuta isso, quando você entra num ambiente, você tem que saber quem você representa. Começa a lembrar disso onde você estiver. Qualquer lugar que você estiver, o ambiente tem que mudar. Você tem que saber quem você representa. E quando eu entrei lá e vi aquele ambiente, minha mãe com dor, chorando de dor e falando, está doendo muito. E ela não reclama de nada. E aí meu pai naquele estado, eu peguei, falei, calma, fica tranquilinha, que ela não podia mexer, que estava quebrada. Eu pus a mão na cabeça dela, irmãos, foi tão impressionante que Deus fez. Eu pus a mão na cabeça dela, e eu fiz uma oração, ó, não é depois, é agora. Essa dor não vai ficar aqui, essa dor vai sair agora. E a minha mãe vai acalmar, vai tranquilizar. Eu orando, eu acabei de orar, ela estava roncando. Roncando, e eu falei, nossa, nunca vi um ronco tão bonito, né? Ela estava roncando, eu olhei para o meu pai e falei, você está vendo, pai? Você sabe quem é o Deus que a gente serve, pai? É um Deus que não só promete, Ele faz. E sabe que eu represento Deus, pai? O senhor representa Deus. Você que está aqui, você representa esse Deus. E aí outra coisa que aconteceu comigo essa semana, ontem. Eu falei, Deus, é isso, não tem limite. A gente tem que tirar o vidro. Seja qual for a circunstância da sua vida, para de viver como uma pessoa normal, natural. Tira esse vidro. Ontem minha cachorra, nós chegamos lá, eu tenho uma Rottweiler linda. E nós chegamos lá, e tinha uma poça enorme de sangue. E depois, daí a pouco, uma outra poça de sangue que ela tinha evacuado. Ela estava com diarreia, sangue, e a gente não sabia o que era. Aí quando o apóstolo me falou, e a gente ficou olhando, falei, ô Jesus, aí a gente esquece, tem hora que a gente põe o vidro, né? Ô Jesus, e agora, final de semana, o que eu vou fazer com a minha cachorra, tadinha, não deixa ela morrer. Aí você tira o vidro, você lembra, né? Quem é Deus? Peraí, Senhor, eu estou aqui. Opa, se eu estou aqui, o Senhor está aqui também, eu te represento, peraí. Fui lá e pus a mão na barriguinha dela, pus a mão dela, falei, escuta aqui, a minha cria, as minhas crias também estão debaixo da bênção de Deus, e eu oro, e onde eu oro a coisa muda. Eu coloquei a mão na minha cachorra, irmãos, pergunta para ele, não teve mais nada, não teve mais nada, estava lá a moadinha, começou a andar, já começou a balançar rabinho, hoje já estava comendo, não estava comendo há dias. E com esse negócio da minha mãe eu acabei não percebendo. E aí hoje nós vimos ela lá toda boazinha, correndo, comendo, andando e correndo para lá e para cá. Por quê? Porque não há limites para Deus agir na sua vida, irmãos. Irmão, você está entendendo? Eu vou falar de novo. Não tem limite para Deus usar você. Mas você precisa entender isso, irmão.
Por favor, em nome de Jesus. A Bíblia fala de um homem chamado Eliseu. Eliseu, ele era um agricultor, um homem simples, mas Deus o transformou num profeta. Nenhum passado define quem você é. Deus define quem você é. E aquele homem agricultor se transformou num profeta. E ele foi tão usado por Deus. Eu quero hoje, por que eu estou falando isso? Eu quero aguçar a sua fé. Você precisa entender que não pode viver como todo mundo vive, com essa barreira na sua vida. Eliseu, ele morreu. Foi enterrado um belo dia. Os soldados estavam lá numa batalha. E de repente, eles estavam fugindo, carregando um prisioneiro. E jogaram o prisioneiro na cova, em cima dos ossos de Eliseu. E a Bíblia diz que aquele homem morto, jogado em cima dos ossos do profeta, ressuscitou. O que é isso, irmãos? É o poder ilimitado de Deus. Você tem noção do poder ilimitado do Deus que você serve? Você realmente tem noção? Você tem noção que uma mulher viúva, ela não tinha ninguém por ela, ela não tinha dinheiro, e ela chega no profeta, não lamentando o passado dela. Senhor, ai que profeta, e agora? Não tem mais jeito, não tem mais jeito. Ó o vidro, ó o vidro, ó o vidro, não tem mais jeito, é o vidro. Essa situação não tem mais jeito, a minha vida já era. Deus não vai mudar essa história. Você está colocando o vidro, e o vidro quem coloca é você. Você coloca o limite, colocando desculpas no seu passado. E aquele homem, aquela mulher, essa viúva, ela não ficou falando do problema, ela chegou para o profeta. O que você tem? O profeta falou, olha, eu tenho uma vasilha de azeite. Tá, então você vai fazer o seguinte, você vai buscar todas as vasilhas que tiver aí na vizinhança, vai levar essas vasilhas para sua casa, fecha a porta e começa a despejar a única vasilha que você tem em todas as outras. E ela foi despejando e foi multiplicando, já não tinha mais vidro, ela estava crendo que Deus podia fazer muito mais, foi multiplicando. E de repente as vasilhas pararam. E o azeite, as vasilhas acabaram, e o azeite também parou. E aí a gente vê, irmãos, que a quantidade de vasilhas foi o limite dela. Qual é o seu limite, meu irmão? Qual é o limite que você tem colocado para Deus? Davi, irmãos, Davi enfrentou tanta coisa. E no dia de uma guerra, esse homem chamado Davi, ele chega na guerra, o povo de Deus, os soldados todos lá amedrontados. Davi chega diante do gigante Golias, ele vê os soldados amedrontados, e o irmão dele tenta lembrar ele do passado dele. Mas quem você pensa que você é, Davi? Mas você está cuidando daquelas poucas ovelhas? Seu presunçoso, quem você pensa que é? Irmãos, muita gente, quando alguém fala, olha, você fez isso, você fez aquilo, quem você pensa que é? Olha o seu passado, olha quem você foi um drogado, você bebeu, você roubou, você adulterou, você prostituiu, olha quem você foi, olha quanta coisa errada que você fez. E as pessoas se acovardam, as pessoas diminuem Deus, e elas deixam o vidro do passado atrapalhar a vida delas. Mas Davi não. Davi continuou porque ele sabia quem era Deus. Não use o seu passado como desculpa. Não use o seu passado. Eu fui rejeitado. Eu fui um assassino. Ou aconteceu isso assim com meu filho. Eu tive uma separação dolorosa, eu passei por tal situação, eu tive fracasso financeiro. Não use o seu passado como desculpa. Deus não depende do seu histórico. Deus depende da sua entrega hoje para Ele. Eu vou falar mais uma vez, que eu acho que você não entendeu. O limite do passado está te atrapalhando. Mas escuta uma coisa. Deus não depende se você teve paz, se não teve, se foi abandonado, se não foi criado pela família. Deus não depende do seu histórico. Ele depende da sua entrega hoje para Ele. Diga amém. Sabe, queridos, nós colocamos os limites. Sabe um outro limite? O limite da tradição, ou da nossa família, ou do comodismo, da acomodação. Preste atenção no que eu vou te dizer nesse limite. Às vezes a gente se acostuma com pouco, sabia?
Hoje, meu marido, a gente estava conversando na hora do almoço. Foi tão interessante porque ele estava contando do passado dele. Eu já conheço. Mas ele estava lembrando dentro dessa palavra. Porque escute aqui, irmãos, eu sei que você tem um passado. Às vezes no seu passado, você foi acostumado com o pouco, com o limite, a viver na escassez, a viver com o pouco. E aí você traz isso para Deus e coloca o vidro do limite em algumas áreas da sua vida, porque você acostumou assim. Você acostumou a viver na escassez ou no pouco, ou na dificuldade. E tá bom, você acostuma e não sai daquilo, não pula mais como a pulga. E aí meu esposo hoje, ele estava falando para mim assim que ele realmente passou por isso. Ele foi acostumado na escassez, porque a mãe dele criou 5 homens sozinha. O marido foi embora com Cláudio com 5 anos de idade. Isso é desculpa para ele limitar o poder de Deus? Claro que não. É desculpa para Eunice, que foi abandonada, traída, criou os filhos sozinha, numa dificuldade terrível. Isso é desculpa para ela dar para Deus? Não, porque Deus não olha o nosso histórico, Ele olha a nossa entrega hoje. E aí ele estava dizendo que ele teve muita falta, né? Muita dificuldade, e aí acostumou. E até hoje ele faz isso, viu, irmãos? Ele faz isso por causa da tradição dele. Olha só, acostumou que na casa era uma mistura só. E era um pedaço pequeno, não tinha 2 misturas. E hoje, quando ele está em casa, que ele vê uma carne, mais de uma, que ele pode comer 2. E aí ele vê um legume, ele falou que às vezes ele tem dificuldade de administrar o tanto de mistura. Sabe por quê? Porque existe um limite que nós colocamos do nosso passado, da nossa infância. Nós acomodamos com aquilo e acostumamos com aquilo. E ele dizendo isso, eu comecei a lembrar na minha casa, quando era dia de compra do mês, eu não via a hora. Não sei se você passou por isso na sua infância. Eu não via a hora da compra do mês. Falei, ai, que delícia, hoje é dia do meu pai, minha mãe fazer compra. Eu ficava ansiosa. Por quê? Porque ia ter Danone. Ia ter Danone. Naquele dia era 2 Danone para cada um. E aí, irmãos, se eu fosse colocar o limite da pulga, o limite do vidro, até hoje eu ia ter dificuldade de comprar 10 Danone, porque eu fui acostumado que é só 2 para cada um. No mês, 2 no mês, não 2 na semana. Mas sabe, irmãos, Deus não tem limite para nos abençoar. Deus não tem escassez, irmãos. Eu vou falar isso de novo. Deus não tem escassez. Deus não trabalha na escassez. Deus é um Deus de abundância. Ele é um Deus extraordinário. E como é maravilhoso quando você sabe que você não precisa mais desse vidro. Você não precisa mais limitar o poder de Deus. O quanto você acredita que Deus pode fazer na sua vida? Até onde você pode crer? Olha para a sua saúde, olha para o seu histórico, olha para o seu casamento, olha para a sua vida financeira. Até onde você pode crer? Talvez na sua infância você se acomodou com algo. Deixa eu contar uma historinha para você, que eu ouvi também de um mineiro. Tem algum mineiro aqui? Mineiro de Minas mesmo? Mineirão? Ali tem mineiro. Tem mais mineiro aqui? Não tem mineiro nessa igreja? Então vocês vão compactuar pouco com essa parte, mas preste atenção. Um mineiro contou que na casa dele, apesar de toda a falta que tinha, de toda a escassez, sempre tinha queijo, porque mineiro não fica sem queijo. Sempre tinha um queijo na mesa. Só que eles estavam acostumados, já tinha uma regra na casa do tamanho que eles deveriam cortar o queijo todo dia. Olha a escassez e o limite que a gente coloca. E aí todo dia eles cortavam o queijo bem fininho. Sabe quando você corta, se você pegar ele assim, ele quebra de tão fininho? Tinha que pegar com todo cuidado. Aí todo dia eles iam lá, sentavam na mesa e bem fininho para durar aquele queijo. Aquele cortezinho bem minúsculo, bem fino. Eles estavam acostumados por causa da escassez. Aí um dia, o primo dele chegou lá. E o primo não sabia da regra da casa, da escassez. Aí no primeiro dia,
o primo dele chegou, foi lá cortar o queijo, pá, cortar um pedaço desse tamanho de queijo. E aí, irmãos, olha como é a escassez. Aí os outros que estavam ali olharam para ele bravo: você está louco? Você não sabe que não pode? Olha o tamanho do queijo que você cortou. Aqui em casa é só um pedacinho. Foi isso, né, amor? E aí, irmãos, aquele moço, primo, no dia seguinte, ele já não pegou isso aqui, ele pegou isso aqui. Mas ainda estava grande. Mas que isso? E aí ele ficava olhando os outros primos cortar bem fininho, e os primos bravos questionando ele. E aí, irmãos, ele foi modelando aquele limite. Aí chegou um ponto que ele já não cortava mais um queijo grande. Ele pegava só um pedacinho bem pequeno de queijo. Sabe por quê, irmãos? Porque ele se acostumou. Podia até ter um queijo maior, mas ele se acostumou que era daquele tanto. O meu marido acostumou, e ele come assim até hoje, sabia? Tem um monte de mistura. Mas sabe o que ele faz no prato? Ele começa a comer, ele separa toda a misturinha no prato. E ele pega um pedacinho desse, um pedacinho desse, um pedacinho desse, junta com arroz e feijão e come. Pois a mistura dele nunca acaba antes do arroz e feijão, é tudo juntinho. Porque mesmo tendo hoje muito para comer, ele acostumou até a maneira de regrar. Mas hoje ele tem uma fartura imensa, ele vai no mercado, ele é o contrário, né? Ele compra sim gêneros de primeira necessidade. Que ele chega e fala: aposto que é tudo de primeira necessidade, né? Tudo muito importante. Queridos, o que eu quero mostrar para você? Que às vezes, nossa casa, nós vivemos num ambiente que nunca foi fartura, e a gente acha que Deus também age assim. E aí a gente diminui o tamanho do queijo, a gente já não pula alto, a gente já não sonha alto, a gente já não vive grandes sonhos, a gente já limita o que come, já limita a casa, já limita o milagre, já limita a saúde, tudo a gente limita. Porque nós somos acostumados. Deus é ilimitado, e você serve e representa um Deus ilimitado. Vou falar de novo. Você, está entendendo, Edilaine? Você representa um Deus ilimitado. Deus não tem escassez, irmãos. Deus não tem escassez, irmãos. Esse é o vidro que você colocou, essa é a estaca que está na sua perna como um elefante. Você não sabe quem você é. Eu quero que o Ministério de Louvor venha aqui. E eu quero encerrar falando de uma entrega que Deus quer que você faça. A entrega que rompe limites. Fala, a entrega, é o último ponto, 3. A entrega que rompe limites. Diga, a entrega que rompe limites. Quem entendeu essa frase, a entrega que rompe limites? O quanto você está disposto a entregar de você para Deus? Está me ouvindo, irmãos? O quanto você está disposto a entregar de si mesmo para Deus? Então preste atenção naquela frase novamente. Deus não depende do seu histórico, Deus depende da sua entrega. Diga, Deus depende da minha entrega, não do meu histórico. Quanto mais você se entrega, quanto mais você se entrega, quanto mais você doa, quanto mais você dá, mais você rompe em Deus. Nós vemos cristãos muito acuados. Então preste atenção em alguns personagens que eu quero te colocar para encerrar. Abraão, irmãos. Quem que Abraão entregou sem limite para Deus? Diga. Quem Abraão entregou? Entregou o filho dele, Isaque. E como resultado dessa entrega, não somente Deus livrou Isaque, mas Deus fez Abraão pai de multidões, pai da fé. Fala assim, toda entrega grande, fala, tem resultado extraordinário. Quem quer resultado extraordinário? Tem que ter entrega. Tem que ter entrega.
entrega o quanto você está disposto a entregar. Ana, eu estava lendo a história, eu falei, gente, como é lindo olhar para a Bíblia. A gente olha para essa mulher chamada Ana. Você sabia que Ana queria muito ter um filho? Mas ela falou o seguinte para Deus: Deus, se o Senhor me der um filho, eu entrego, eu devolvo ele para o Senhor. Isso é uma entrega grande ou pequena? Fala grande. E aí assim foi. O filho de Ana nasceu, Samuel, e ela entregou para Deus. Mas qual foi o resultado dessa entrega? Toda entrega tem resultado, irmãos. O resultado foi, primeiro, Samuel se tornou um grande juiz. E Ana, que não podia ter filho, teve muitos outros filhos. Porque toda entrega extraordinária tem resultados extraordinários. Diga amém. Nós olhamos para a Bíblia e nós vemos, por exemplo, Maria. Você sabia que Maria entregou a sua reputação? Você tem noção, naquela época, uma mulher aparecer grávida sem ser casada? O que o povo ia falar dela? Ela arriscou ser abandonada por José. Mas Maria entregou a sua vida, a sua virgindade ao Senhor. Ela entregou para Deus e, como resultado, ela foi mãe do Salvador do mundo. Ela teve muitos outros filhos e ela foi mãe do Salvador, irmãos. Toda entrega extravagante tem resultado. Às vezes a gente vem à igreja e a gente acha que a gente está aqui só para vir receber uma palavra. Não, irmãos, você representa Deus. Deus quer a sua entrega. Deus não está preocupado com o seu histórico, com o seu passado, com o que aconteceu lá atrás. Não, Deus quer a sua entrega para fazer coisas extraordinárias através de você. Você está entendendo, irmãos? Nós olhamos para os discípulos de Jesus, entregaram tudo, largaram as redes, largaram a profissão, deixaram a família, e como resultado foram poderosamente usados para libertar o cativo, para curar o enfermo, para começar a igreja. Foram poderosamente usados. O quanto você quer ser usado por Deus, irmão? Eu disse para Deus, esses dias eu já tenho falado até mais isso: Senhor, eu não quero limite, eu não quero colocar nenhum limite, eu quero ser usada pelo Senhor de maneira extravagante e extraordinária. Quantos gostariam disso? Porque Deus não quer mais ou menos, não. Ou você quer tudo, ou você não vai viver nada. Quantos querem viver de maneira extravagante? Porque deixa eu te falar uma coisa, Deus vai fazer coisas extraordinárias aqui, sabia? Então deixa eu te dar uma notícia, que eu acho que você não está entendendo o que vai acontecer. Deus vai fazer coisas extraordinárias através desse povo aqui. Você pode fazer parte disso ou não, depende de você. Qual é o limite que você está colocando? Qual é o limite que você está colocando para Deus? Deus não tem limites, irmãos. Estevão, quando ele entregou a própria vida, ele viu o céu aberto. Queridos, eu tenho pedido todo dia experiência para Deus. Todos os dias eu tenho pedido experiência para Deus. E sabe, irmãos, eu tenho sentido algumas coisas. Hoje aqui no culto, eu estava sentindo algo, mas eu não quis falar. Como se alguém estivesse sentindo a mesma coisa. Eu tenho descoberto isso, que às vezes Deus me dá alguma coisa que eu sinto no meu corpo, que alguém está sentindo. E hoje eu estava com os 2 dedos aqui pegando fogo. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Tem alguém com o quê? O que tem a ver esse dedo, Pai? Sabe, irmãos, Deus quer nos usar de maneira extravagante, mas Ele quer um povo que faz uma entrega extravagante. Onde está esse povo? Esse povo está aqui, pelo amor de Deus, esse povo está aqui. Deus tem aqui um povo extravagante, que quer viver coisas extravagantes, sim ou não, irmãos? Deus, Ele não vai transformar a sua vida, até que Ele seja o dono do seu destino. Deus, Ele não vai fazer coisas grandes, transformações grandes, até que Ele seja o dono do seu destino e da sua vida. Será que Deus tem em seu coração 100% aqui? Que limites você tem colocado que tem impedido você de viver o mover de Deus?
Último texto, Efésios 1:18, que os nossos olhos sejam abertos para ver a esperança e a grandeza do poder de Deus. Põe a sua mão assim e fala: Senhor, que os meus olhos nessa noite sejam abertos para ver a esperança e o poder de Deus. Deus quer engravidar você de um novo propósito, de uma nova estação, de um novo destino. Deus quer engravidar você do extraordinário. Se você quer, pelo amor de Deus, diga glória a Deus. Deus quer engravidar você do extraordinário, irmãos. E às vezes você diz: ela está falando palavras de entusiasmo. Não. Eu quero que você tire o limite. Viu, meu irmão? Deus só quer que você tire esse vidro. Deus quer que você arranque essa estaca, porque ela não tem poder para te prender mais. Você é grande em Deus. O elefante não sabia, mas você sabe. Quem remove o limite vai ver o extraordinário acontecer na sua vida. Quem remove o limite vai ver o extraordinário acontecer na sua vida. O limite da mente, o limite do passado, o limite do comodismo, da acomodação. Deus quer a sua entrega nessa noite. Fica de pé em nome de Jesus. Eu não sei se você está como eu, mas eu quero viver o extraordinário de Deus na minha vida, na minha casa, quem estiver perto de mim, onde eu for, eu quero viver o extraordinário de Deus na minha vida. Eu não quero mais limite, não quero mais vidro. Irmãos, pelo amor de Deus, Deus não quer mais que você viva no limite. Deus não quer mais que você viva com esse vidro. Deus não quer mais você preso a essa estaca. Deus é grande demais, e você representa esse Deus. Quantos representantes de Deus eu tenho aqui? Quem que está aqui que quer viver o extraordinário? Quer mesmo? Qual vai ser a sua entrega para Deus? Sabe, irmãos, Deus está procurando gente disposta, gente que quer, gente que quer, gente que quer, gente que deseja, gente que quer viver o novo, gente que não quer, vai viver no natural mais. Será que Deus está encontrando algum coração assim nessa noite? Ora, chacatarabá.